Bom dia, meu querido, minha querida. Estamos aqui para a gravação de mais um podcast da nossa EBD especial, tendo como tema o livro O Temor que Vence o Medo. E vamos hoje estudar mais uma lição desse livro tão especial que Deus tem usado para falar tanto ao nosso coração. Estaremos hoje pensando e refletindo sobre como viver este temor a Deus. Tanto falamos nos últimos podcasts. E essa pergunta do como é muito importante porque nós nos esquecemos dela. Nós temos a tendência de, então, estarmos muito preocupados com o que fazer. Mas muitas vezes nos esquecemos e negligenciamos a questão do como fazer. Então, nessa manhã, eu quero meditar com você por um instante sobre como exercer o temor de Deus. Bem, a primeira questão que nós queremos entender está relacionada com a nossa mudança de coração. Essa questão é muito importante porque nós temos a preocupação natural de temer algo ou alguém. Se você parar para pensar, se nós não tememos ao Senhor, temeremos outra coisa ou outra pessoa no lugar de Deus. Logo, quando eu falo de não temer a Deus, estou falando de idolatria, porque outra pessoa ou outra coisa está ocupando o lugar que é de Deus por excelência. Então é necessário, em primeiro lugar, que haja uma mudança em nosso coração. É necessário que nós nos arrependamos de nossos maus caminhos e comecemos a viver uma vida de temor ao Senhor. É necessário, então, disciplina. É necessário, então, zelo. É necessário, então, cuidado e, acima de tudo, de fé. Saiba que não vai ser fácil. Você vai ter a tendência a se esquecer do Senhor. Você vai ter a tendência de se preocupar com o seu trabalho. Você vai ter a tendência de se preocupar em agradar aqueles que estão ao seu redor. Você vai ter a tendência de colocar N coisas e N número de fatores acima do Senhor. Por isso, nutra disciplina. Para ajudar com essa mudança de coração, há um segundo passo, que é a oração. É necessário, então, que nós oremos ao Senhor continuamente. Que nós nutramos o antigo hábito de meditar na presença do Senhor. E assim, dizer ao Senhor: ó Deus, me ajude em minha falta de fé. Não é fácil. Na correria do dia a dia, nós temos a tendência de nos esquecer quem Deus é. Nós temos a tendência de esquecer a oração. Qual foi a última vez que você parou para orar? Logo, se você não ora, você não consegue temer ao Senhor. Porque você não tem contato com Deus. Você não nutre intimidade com Deus. Então, se você tem como objetivo temer a Deus, este temor que vence o medo, é necessário que você gaste tempo de oração com Deus. E paralelo a isso, nós entramos no nosso terceiro ponto, terceira sugestão para conseguir vencer o medo e desenvolver o temor a Deus, que é a leitura da palavra. Nós precisamos ler a palavra de Deus com frequência. Da mesma forma que nós oramos ao Senhor, nós precisamos ler a palavra. Por quê? Porque nós cremos por princípio que a Bíblia é a palavra de Deus. Não apenas contém, ou não apenas parte dela que são a palavra de Deus, mas ela integralmente, de Gênesis a Apocalipse, ela é a palavra do Senhor. Ora, se ela é a palavra do Senhor, eu busco meditar nessa palavra continuamente. Eu busco, então, me esmerar em conhecer ao Senhor
e desenvolver um relacionamento íntimo com Ele por intermédio da oração. E assim, quando a gente menos esperar, as coisas que nos roubam a paz, as coisas que nos fazem ter medo, elas vão começar a parecer menores. E assim, o medo que tanto nos assolava no passado se torna algo cada vez mais distante, e eu cada dia mais passo a temer ao Senhor nosso Deus. Meus filhos queridos, eu oro para que por meio desse podcast você tenha o ânimo e o desejo e cada vez a maior paixão de estar na presença do Senhor, temer ao Senhor, buscar a sua face e meditar nas suas Escrituras. Que Deus nos abençoe ricamente. Estou sempre em oração por vocês. Até breve.